Nesse vídeo eu quero falar um pouquinho sobre essa nova lei, número 15.263 de 2025, que criou a Política Nacional da Linguagem Simples. Essa lei, recentemente sancionada, deixou expresso que todos os órgãos e entidades da administração pública dos três poderes e de todas as esferas federativas precisam comunicar-se com o público de forma clara, direta e acessível. E isso, é claro, inclui o Poder Judiciário. Para tirar essa política do papel, o artigo 5º da lei apresenta uma lista de técnicas e procedimentos que devem ser seguidos. Vale mostrar o dispositivo completo e a gente consegue ver que a maioria dessas técnicas já faz parte do repertório clássico da linguagem simples, que é usada há décadas e em diversos países. Mas o que eu vou destacar aqui é o que vai além da linguagem simples que foi incluído na lei. Os incisos 7º, parte do 9º, 11º, 17º, além do artigo 6º da lei. Vamos olhar com calma esses pontos que não são técnicas de redação, mas acabaram entrando de carona na lei. Primeiro, vedação ao uso de termos pejorativos, previsto lá no inciso 7º. Termos pejorativos são expressões carregadas de ofensa, preconceito e desrespeito, quase sempre ancoradas em construções históricas que reforçam desigualdades. Não é aqui propriamente uma técnica da linguagem simples, mas se trata de um dever elementar de civilidade na comunicação estatal. Algo que, em tese, nem precisaria de lei, porque já decorre do princípio da moralidade administrativa. Mesmo assim, a inclusão do inciso marca uma preocupação legítima, garantir que o Estado trate o cidadão com dignidade. Funciona como um reforço ético-social que chega em boa hora. Elementos de visual law, previsto lá no inciso 9. A lei abre espaço para o visual law ou direito visual ao permitir a organização de textos com listas, tabelas ou recursos gráficos. Tirando as listas, a lista numerada ou aqueles bullets que fazem parte já das técnicas da linguagem simples, o restante pertence ao campo do visual law, do direito visual. Essas ferramentas ajudam a organizar a informação de maneira mais eficiente, permitindo que o leitor entenda o conteúdo com menos esforço. É a lei reconhecendo que a clareza não é só escrever bem, mas também estruturar bem as informações. Vedação à flexão não convencional de gênero, inciso 11º. Aqui é a parte mais polêmica da lei. Aqui a lei foi direta proibindo o uso de flexões de gênero e número que contrariem as regras do português. A meu ver, o acerto da lei é evidente. Se a meta da linguagem simples é assegurar que qualquer pessoa com qualquer nível de escolaridade entenda a mensagem sem tropeços, não faz sentido exigir que o cidadão decifre neologismos militantes. Nesse ponto, a lei age como um sopro de bom senso, protege a norma culta, preserva a clareza e evita que comunicados oficiais mergulhem em modismos como todes, elu ou menines. É uma solução importante, justamente porque impede que uma pauta legítima acabe sacrificando a comunicação pública com invenções gramaticais que só atrapalham. Linguagem acessível à pessoa com deficiência, inciso 7º. Esse não é um requisito de redação, mas sim um requisito de acessibilidade ampla. Ele exige que o texto seja acompanhado de recursos adequados, como libras, audiodescrição, compatibilidade com leitores de tela quando necessário. É uma inclusão muito bem-vinda, porque lembra algo essencial. Clareza não é só entender palavras, mas é ter acesso às palavras. E o Estado sabe que, historicamente, acaba falhando nesse ponto. Então, trazer esse dever para dentro da política da linguagem simples é interessante, porque a lei reforça que não basta escrever bem, é preciso garantir que todos possam, de fato, receber e compreender a mensagem. A acessibilidade linguística e povos indígenas. Artigo 6º. O artigo 6º reforça o respeito à diversidade linguística brasileira ao exigir que, sempre que possível, haja tradução para a língua da comunidade indígena destinatária daquela comunicação oficial. De novo, não é uma técnica da linguagem simples, mas uma regra de acessibilidade cultural e linguística. É um avanço importante porque acaba reconhecendo que a comunicação pública precisa, muitas vezes, alcançar grupos que foram historicamente excluídos. O desafio, claro, é operacional. São muitas línguas, poucos tradutores
e uma tradição oral forte, o que torna a padronização difícil. Mesmo assim, é um passo valioso. A lei fala do texto escrito, mas a comunicação pública não vive apenas na página. Ela aparece no balcão, no atendimento telefônico, nas audiências, nos vídeos explicativos, nos pequenos diálogos que formam a rotina do serviço público. Então, não adianta ter um documento claro se a fala continua apressada, truncada, carregada de tecnicismo inútil. Comunicação simples não é só o que se escreve, é o que se diz e como se diz. E sobre a aplicação dessa lei no Poder Judiciário, a gente observa que a lei não trata diretamente da sua aplicação em despachos, decisões, acórdãos. Ela fala em comunicações, o que alcança materiais publicados na internet, formulários, textos informativos, comunicados em geral ao cidadão, muito daquilo que vai para os sites dos órgãos. Mas mesmo assim, vale lembrar que existe uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça que orienta o uso da linguagem simples, tanto na área administrativa quanto na esfera judicial. Então, talvez não por força da lei, mas por força da recomendação do Conselho Nacional de Justiça, a linguagem simples deve fazer parte de tudo que é escrito no judiciário. A linguagem simples, ela tem que ser aplicada simples, porque usar a linguagem simples não é infantilizar o texto, nem tirar a densidade jurídica que ele tem. Linguagem simples é só isso, é um texto bem escrito, direto, compreensível. Claro que o direito é complexo e sempre vai ter um despacho, uma sentença, um trecho pelo menos, que o cidadão comum não vai entender. E isso faz parte da própria natureza técnica da atividade jurisdicional. Mas todo mundo ganha, isso é inegável, todo mundo ganha quando um texto é claro, preciso e objetivo, que são características da linguagem simples. Todo mundo ganha, servidores, advogados, juízes, partos, assessores, desembargadores, todo mundo que em algum momento tem que lidar com o processo, ele vai se beneficiar com a linguagem simples. E para provar meu ponto, eu te pergunto, alguma vez já aconteceu de tu ler um trecho de um despacho, de uma sentença, de um acordo ou de uma petição e ter que reler 2, 3, 4 vezes? Eu te garanto, isso não teria acontecido se a pessoa que redigiu o texto tivesse usado minimamente as técnicas da linguagem simples.